Oi, eu sou a professora Patrícia e a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre uma escola literária chamada de Parnasianismo. O Parnasianismo é uma escola literária que acontece na segunda metade do século XIX e ela se estende até a Semana de Arte Moderna. Tá? Haverá uma outra escola literária que vai acontecer paralelamente ao parnasianismo aí nesse momento. Essas divisões são sempre divisões didáticas, então você tem que entender mais ou menos quando é esse período, mas não é aquilo por decreto, uma coisa começa e acaba. É uma tendência que se observa aí na segunda metade do 19 até a semana de 22. E acontece, né, depois do realismo. Normalmente assim, a gente tem uma escola literária e uma outra escola que vai se opor a essa. É exatamente o que acontece com os parnasianos. Eles apresentam uma séria crítica à escola realista. Por que isso? Porque a escola realista, muito brevemente, ela era uma escola que se preocupava intimamente em retratar as mazelas do que eles chamam de realidade. A mazela da sociedade, as mazelas do amor, enfim, o realismo era muito influenciado pelo cientificismo, por questões sociais que permeavam e estavam presentes naquela obra. Os parnasianos vão negar isso tudo. Os parnasianos estão muito preocupados com a estética da arte. Os parnasianos não estão preocupados com o que acontece no mundo. O que interessa a eles é a arte, é a forma, é a estética, é a perfeição do poema. A temática do poema, o assunto, vai ser secundário. O assunto ele é apenas o mote para que a forma se apresente da maneira mais perfeita, mais precisa que isso possa acontecer. Então, os poetas parnasianos eram chamados de ourives da palavra, porque eles trabalhavam com a palavra como se a palavra fosse uma joia. Ourives é o artesão que faz a joia, que trabalha com o ouro, e assim eram entendidos os poetas parnasianos. Então, quais são as características da escola parnasiana? Objetividade, porque eles não vão permitir que os sentimentos, as emoções atrapalhem a busca da perfeição formal. Impessoalidade, a objetividade está associada à impessoalidade. A valorização estética. Se a gente puder resumir o parnasianismo, a gente vai resumir o parnasianismo em valorização estética. É exatamente essa a perspectiva, essa busca, esse o objetivo do poeta parnasiano. Busca da perfeição formal, ou seja, a forma poética tem que estar perfeita. Como? Com uma linguagem rebuscada, com um vocabulário culto, com o uso de sonetos, que são elementos lá da cultura clássica, com a valorização da métrica e da rima. As rimas têm que ser perfeitas. Uma estrofe, um verso tem sempre que rimar da mesma maneira numa estrofe e na outra. Tem que se evitar a rima de palavras da mesma classe gramatical. Tem todo um cuidado formal. Cada verso tem que ter a mesma quantidade de sílabas métricas que o outro. Então, toda a preocupação estética. Haverá descrição de cenas e de objetos, e eu não me esqueci não, haverá temas ligados à mitologia grega. Então, há um resgate desses elementos clássicos aqui, certo? Vejam que a temática social, as questões da sociedade, as questões humanas estão fora daqui. O lema, então, é a arte pela arte. É essa a ideia. E a gente vai encontrar autores parnasianos outros, mas os principais formam o que a gente chama de tríade parnasiana, que são Raimundo Corrêa, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. Então, se você encontrar no exame tríade parnasiana, você já sabe, Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Agora a gente vai procurar entender um poema parnasiano. Vem comigo, porque precisa atenção. Porque a valorização da forma, às vezes, faz com que você
possa perder elementos do conteúdo. Por quê? Porque a importância para o poeta não era que a mensagem fosse clara, é que o texto seja belo, que a rima esteja perfeita, que a métrica seja legal, seja perfeitinha. Então vamos ver? Vaso grego é o título. Esta, de áureos relevos, trabalhada, de divas mãos, brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Será de que eu estou falando? Era o poeta de Teos que a suspendia. E então, ora repleta, ora esvaziada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Ele está falando da taça, gente, ó. De áureos relevos trabalhada, quer dizer, era trabalhada com relevos dourados, certo? Já de servir aos deuses como cansada, servia aos deuses, os deuses se serviam nela. Vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Esse Deus era o poeta de Teos, que fazia o quê? Suspendia a taça. Então, ora repleta, ora esvazada, ou seja, o que acontece? A taça ora está cheia, ora está vazia. A taça amiga aos dedos seus tinia, aquele barulhinho da taça. Toda de roxas pétalas colmada. Que pétalas roxas são essas, gente? As gotinhas do vinho, percebem? Existe uma preocupação com a descrição, é tudo forma. Isso tudo para falar de uma taça, gente. Percebam que o conteúdo pode ser irrelevante. O que importa para o poeta parnasiano é a forma. Não acabou não, ó. Volta o slide, por favor. Ó, um quarteto, outro quarteto. E agora a gente vai encontrar 2 tercetos. 3 versos e 3 versos. Estrutura típica do soneto, muito valorizada pelos parnasianos. Depois, continuando o mesmo poema. Mas o lavor da taça admira, toca e de ouvido, aproximando as bordas, finas, age de ouvir, canora e doce, seu barulhinho da borda da taça. Ignota a voz, qual se da antiga lira. Então ele está comparando o som da taça com o de uma antiga lira. Fosse a encantada música das cordas, qual se essa a voz de Anacreonte fosse. Tudo isso para comparar o som da bordinha da taça. Percebam que a importância é a importância da forma. Agora, a gente não tem tempo aqui para contar as sílabas de todos os versos, mas todos os versos têm a mesma quantidade de sílabas, sílabas métricas, que não se contam da mesma maneira que você separa a sílaba, lá desde que você está na escola. E você vai perceber que há também, ó, admira, lira, bordas, cordas, doce, fosse, certo? Então há uma preocupação com uma rima perfeita. Esse é o princípio do parnasianismo. Vamos passar? E na contemporaneidade, tem parnasianismo? Coloquei aqui uma fotozinha só para você perceber o que é a valorização da forma, né? A valorização da forma ainda acontece? Nossa, como acontece! Então, esse princípio da valorização da forma é o que está associado ali à estética das fotos. E essa musiquinha é uma música O Querer, do Caetano Veloso, é uma música linda. E você vai achar, lendo, que eu estou maluca, porque você que já assistiu a aula sobre barroco, vai dizer, professor, eu acho que essa música é mais barroca do que parnasiana. Onde queres o ato, eu sou o espírito. Onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, decassílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou herói. Percebam que de fato essa música é bem barroca, né? Ela vai trabalhando com um jogo de opostos, ó. Onde queres o ato, ou seja, a prática, eu sou o espírito. Onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, decassílabo. Ora, onde queres o livre, decassílabo, não entendi essa.
O livre faz uma menção ao verso livre. E quando o outro quer o tu, né, quer o livre, o eu lírico quer o decassílabo. O que é o decassílabo? Decassílabo é o verso com 10 sílabas métricas. Então, se você observar, essa música do Caetano Veloso é toda composta por versos decassílabos, com 10 sílabas métricas. Onde queres o ato, eu sou espírito. Então, 10 sílabas, para na última sílaba tônica. E onde queres ternura, eu sou te. 10 sílabas de novo. Onde queres o livre, decassi. Última sílaba tônica, ó. Parei, 10. Toda a música é composta por versos decassílabos. E o Caetano Veloso, autor, compositor contemporâneo, teve um trabalho parnasiano de compor uma letra inteirinha com versos decassílabos, certo? Por isso eu trouxe, não por conta das oposições e dos conflitos e dos contrastes do tema, que é muito, né, um tema muito barroco, mas por conta da forma. Esse texto, ele tem uma forma, uma valorização formal, uma estrutura decassílaba que é tipicamente parnasiana. E no Enem? Será que cai parnasianismo no Enem? Você que vai fazer Enem, será que tem? Vamos ver? Mal secreto, caiu lá na prova. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. O que acontece aqui no texto do Raimundo Corrêa? O texto é mal secreto. Volta, por favor, um slide. Olha só, ele diz: se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente que inveja nos causa, piedade nos causasse. Ou seja, ele está dizendo que nós usamos máscaras para aceitação social. É esse o tema que se esconde por trás dessa forma trabalhada, certo? Então ele diz que, se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, quer dizer, se tudo que devora o nosso coração se estampasse no rosto, as pessoas que nos causam inveja nos causariam, na verdade, piedade, certo? Ele diz que as pessoas, tá vendo, guardam um recôndito inimigo como uma chaga cancerosa. As pessoas vão guardando as coisas, certo? E a única aventura delas é o quê? Parecer venturosa. Vamos ver o que a questão pedia? Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Corrêa reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas pela sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada? Eu acho que é isso, né? O indivíduo ali age de forma dissimulada. O indivíduo sofre, mas ele sorri. Ele sorri para que ele seja socialmente invejado. Eu não acho que a letragem é ruim. Vamos ver as outras? O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. Ora, no poema não é isso que acontece. As pessoas não compartilham seu sofrimento. As pessoas só compartilham a
felicidade, não é isso? Esse poema tem bastante a ver com o Facebook, né? A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. Ora, ele fala de perdoar e aceitar as diferenças e de neutralizar o sentimento de inveja por isso? Não. Ele fala da dissimulação dos sentimentos, do mal secreto que a máscara da gente esconde. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo? Eu até acho que sim, é verdade, mas o poema não fala isso. O poema não fala que o instinto de solidariedade nos leva a ter pena do próximo, né? O poema nos fala que se a gente pudesse ver através da felicidade, nós veríamos tristezas, mas não fala que nós seríamos solidários com essa tristeza. A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Parece-me que não. Parece que a transfiguração da angústia em alegria é o artifício usado para que a pessoa se sustente na vida social. É assim que o poema trata, quer dizer, ele fala da transfiguração da angústia em alegria, fala, a dor fica lá dentro e por fora a gente mostra a alegria, mas é assim que as pessoas vivem na sociedade, certo? Então, melhor alternativa para a questão do Enem, alternativa A, estude bastante, tá? Literatura vai cair na sua prova, é importante que você esteja preparado. Tchau!